Você já parou para se perguntar por quê, mesmo com todo o avanço tecnológico, com a inteligência artificial processando dados em velocidades sobre-humanas e com a automação batendo à nossa porta, você ainda se sente como se estivesse em uma roda de hamster que nunca para de girar? Existe uma sensação incômoda, um sussurro no fundo da mente que diz que algo na conta da vida moderna simplesmente não fecha. Hoje, eu vou revelar para você um número que o professor Hélio Couto utiliza para desmascarar a engenharia invisível que governa este planeta. Esse número é 10%. Mas não se engane, não estamos falando de uma taxa de juros comum ou de um desconto em uma loja de conveniência. Estamos falando da prova matemática de que a vida humana, para o sistema vigente, vale hoje menos do que valia na antiguidade. Se você sente que sua prosperidade está travada, que seus relacionamentos parecem transações comerciais frias e que o cansaço que você sente não é físico, mas sim um dreno na sua alma, este encontro foi desenhado para você. Nas próximas reflexões, vamos mergulhar na física da escravidão moderna e entender por que a saída desse labirinto não é política nem econômica, mas sim uma mudança atômica na sua percepção da realidade. Fique comigo, pois ao final, eu vou entregar o passo a passo prático para você se tornar invisível para as frequências de escassez e finalmente assumir o comando da sua própria frequência vibracional. Imagine por um momento que estamos caminhando pelas ruas de Roma, no auge do Império. Naquela época, o sistema era assumidamente brutal e a escravidão era uma engrenagem oficial da economia. No entanto, na visão de Hélio Couto, havia um cálculo pragmático que garantia uma mínima preservação da vida. Um escravo era um ativo financeiro caro. Custava caro para ser adquirido, custava caro para ser transportado e, principalmente, custava caro para ser mantido vivo e produtivo. Se aquele ser humano morresse, o seu dono sofria um prejuízo direto no bolso. Havia, portanto, um interesse egoísta em manter aquele ativo funcionando. Agora, olhe para o mundo de hoje, 2000 anos depois. O professor aponta que, economicamente falando, o custo de um ser humano em regime de exploração moderna despencou para menos de 10% do que custava um escravo romano. Vibracionalmente, isso significa que a vida se tornou descartável. Quando um sistema percebe a vida como algo que pode ser substituído por um custo quase nulo, a frequência dominante do planeta cai para o nível da sobrevivência pura. É por isso que você sente essa ansiedade constante, esse medo de ser trocado, de não ter valor ou de ser deixado para trás. Você não está ficando louco, você está apenas captando a rádio de medo que o planeta está tocando agora. Para entender como chegamos aqui, precisamos olhar para os alicerces da nossa sociedade, que Hélio Couto frequentemente identifica nas ideias de figuras como Adam Smith. A base da nossa convivência atual é a crença de que, se cada indivíduo buscar apenas o seu próprio interesse egoísta, uma mão invisível organizará o caos e produzirá o bem comum. No entanto, o professor nos convida a analisar isso sob a ótica da física. Se cada átomo no seu corpo resolvesse agir apenas por interesse próprio, ignorando a coesão do conjunto, o seu corpo se desintegraria em um instante. O universo só é possível porque existe uma força de amor e cooperação que une as partículas. O sistema de competição feroz que nos ensinaram a amar é, na verdade, uma força de entropia, uma força de destruição. Nós criamos uma realidade onde cooperar é visto como fraqueza e explorar é chamado de negócios. Sem perceber, você adotou esse sistema operacional e passou a olhar para o seu vizinho como um rival e para o seu colega de trabalho como uma ameaça constante. Enquanto você vibrar nessa frequência de eu contra o mundo, você estará, por definição, colapsando uma realidade de escravidão. A escravidão moderna se sustenta em um mito fundamental: o mito da desconexão. O escravo é aquele que acredita piamente que não tem uma ligação direta com a fonte, com o todo. Ele acredita que sua sobrevivência depende exclusivamente do mercado,
do patrão ou do governo. Mas o universo, como explica a ressonância harmônica, é um fluxo perpétuo de doação e expansão. O todo não conhece o conceito de falta. Ele cria galáxias com a mesma facilidade com que cria uma flor. O problema surge quando operamos no modo cada um por si, transformando-nos em represas fechadas. E você sabe o que acontece com água parada. Ela apodrece. A manutenção desse sistema de escassez exige uma quantidade absurda de energia vital, porque ele vai contra a natureza cooperativa do cosmos. É como tentar manter um motor funcionando sem óleo. Ele esquenta demais, faz um barulho ensurdecedor e entrega quase nenhuma potência. Pense na história de um executivo chamado Roberto, que conhecia através de estudos de caso. Roberto tinha o carro do ano, o apartamento na área nobre e o cargo de prestígio, mas vivia à base de remédios para a ansiedade. Por quê? Porque ele operava puramente no que Hélio Couto chama de complexo reptiliano. O cérebro reptiliano só quer 4 coisas: comer, dormir, acasalar e dominar território. Roberto não queria apenas um teto. Ele queria uma cobertura para exibir no perfil das redes sociais. Ele não buscava um relacionamento profundo, mas sim uma parceira que servisse como um troféu para o seu ego. A frequência base de Roberto era a posse, o controle e o medo da perda. Ele estava gastando toda a sua encarnação, que é um privilégio astronômico, para manter aparências para pessoas que ele sequer admirava. Ele estava pagando o custo oculto da escravidão com a sua própria saúde e alegria. Hélio Couto menciona que o sistema financeiro global sobrevive através de um truque que ele chama de tecla Enter. Quando a bolha da ganância explode e o sistema quebra, o que os controladores fazem? Eles simplesmente apertam uma tecla e criam trilhões de unidades monetárias do nada. Eles injetam essa liquidez artificial para manter o paciente em coma, respirando por aparelhos. Isso cria uma ilusão de que as lojas estão abertas e tudo vai bem, mas vibracionalmente a estrutura está podre. É um cenário de cinema, bonito por fora, mas sem nada por trás. E enquanto o mundo se perde nessa ilusão, as pessoas tentam pular etapas. Querem falar com arcanjos e alcançar a iluminação, mas não conseguem tratar o porteiro com dignidade ou a esposa com respeito. A espiritualidade real, na visão do professor, é pragmática e tem os pés no chão. Muitas vezes, as pessoas começam o processo de ressonância harmônica e veem suas vidas virarem de cabeça para baixo. Hélio Couto diz: "Parabéns, está funcionando. Se a limpeza começou, é porque o lixo precisava sair. Não adianta reclamar da poeira que sobe quando você resolve varrer uma casa que ficou fechada por décadas. Essa faxina é necessária para que uma construção sólida possa finalmente começar. O problema é que a maioria da humanidade ainda sofre de uma infantilidade cósmica. As pessoas lotam cinemas para ver super-heróis resolvendo problemas com socos, mas fogem de conteúdos que explicam a mecânica real da nossa prisão vibracional. Elas esperam por um salvador externo, um ET ou uma figura messiânica que venha pagar seus boletos e resolver suas dívidas. No entanto, o livre-arbítrio é sagrado. Se a humanidade escolhe a dor e a limitação, o todo respeita essa escolha. Ninguém vai descer para salvar quem se recusa a crescer. A verdadeira rebelião não acontece nas ruas com gritos e pneus queimados, pois o ódio apenas alimenta o sistema que ele finge combater. A rebelião que funciona é silenciosa e acontece dentro da sua própria consciência. É o momento em que você olha para o sistema, percebe o jogo viciado e decide que vale mais do que 10%. Você reconhece que é uma centelha divina, o próprio universo experimentando a si mesmo em forma humana. Para viver isso, é necessária uma vigilância constante, o famoso orai e vigiai, que nada mais é do que uma instrução técnica de manutenção de frequência. Vigiar para não cair nas armadilhas do medo reptiliano e orar para manter a conexão com a central, com a fonte. Quando você consegue manter a alegria e a gratidão mesmo no meio da tempestade, você se torna invisível para o mal.
o mal precisa de ressonância para atuar. Se você não tem a frequência do medo no seu campo, o medo não consegue te encontrar. Você se torna um erro na Matrix, um ponto de luz que o sistema tenta atingir, mas passa direto. É a física pura, de que semelhante atrai semelhante. Se você vibra no estado de consciência crística, a miséria e a doença simplesmente não conseguem se acoplar ao seu campo vibracional. Mas atenção, você precisa parar de negociar com o seu ego. Precisa parar de querer levar vantagem em tudo e de achar que é mais esperto que as leis do universo. O jeitinho de tentar burlar as regras é a maior fonte de atraso da nossa espécie. Ninguém planta batata e colhe morango. O que você emana volta para você com uma precisão matemática. Se você deseja realmente apoiar esta mensagem e permitir que mais pessoas despertem para essa realidade, existe uma forma muito simples de fazer isso através do equilíbrio de troca. Você pode acessar o site atlasdaconsciência.com.br. Lá, você encontrará links para as plataformas Amazon, Mercado Livre e Shopee. Ao realizar qualquer compra que você já faria normalmente por esses links, entrando pelo nosso site, uma pequena parte do valor retorna para apoiar a produção destes conteúdos. Você não paga nenhum centavo a mais por isso. O preço é exatamente o mesmo das plataformas oficiais. É uma forma de exercer a circulação de energia e a gratidão, fortalecendo este canal sem nenhum custo adicional para o seu bolso. Basta entrar no atlasdaconsciência.com.br, escolher a sua loja preferida e fazer suas compras de rotina. Lembre-se de que encarnar neste planeta é um privilégio que bilhões de consciências desejariam ter agora. Estamos aqui com um bilhete dourado nas mãos e muitas vezes o desperdiçamos com reclamações vazias e ódio digital. O todo deu a você o poder de criar estrelas. Então não o use para criar úlceras. O salto quântico não é um evento externo espetacular. É um clique interno que acontece agora, neste segundo. É a percepção de que a porta da cela sempre esteve destrancada e que o carcereiro era você mesmo, através das suas crenças limitantes. Assumir a responsabilidade total pela sua vida é o ato mais libertador que existe. Se você criou o caos, você também tem o poder de criar o maravilhoso. Hélio Couto cita o exemplo de Gandhi para ilustrar esse poder. Gandhi não tinha exércitos, mas sua coerência vibracional era tão avassaladora que o Império Britânico não conseguiu sustentar sua própria frequência diante dele. O problema é que muitos de nós queremos a paz de Gandhi, mas queremos manter o estilo de vida de um lobo predador. A ressonância harmônica é como baixar um novo sistema operacional para o seu hardware biológico. O seu ego é um Windows 95 cheio de vírus, tentando processar a realidade complexa do universo. A ressonância traz o sistema do todo, mas ele é incompatível com os programas antigos de egoísmo e superioridade. Se você pede prosperidade, mas quer usá-la apenas para se sentir melhor que o seu vizinho, o sistema dá erro. É o choque entre a luz que entra e o barro que você insiste em segurar. Para sair definitivamente dessa estatística dos 10% descartáveis, você precisa de um passo a passo prático de observação. Primeiro, identifique em qual área da sua vida você se sente um escravo. É no trabalho? É em um relacionamento abusivo? É na sua saúde? Segundo, observe qual é o ganho secundário que o seu ego tem ao manter essa situação. Sim, o ego sempre ganha algo, nem que seja o conforto de ser uma vítima. Terceiro, decida que você vale o 100% divino e comece a agir em coerência com essa nova frequência. Não tente salvar o mundo, apenas ilumine a si mesmo. Quando você brilha, você se torna um farol natural para todos aqueles que ainda estão perdidos na escuridão da tempestade. Eu quero que você faça um compromisso com o universo agora mesmo. Escreva nos comentários: eu assumo o comando da minha frequência. Não escreva para mim. Escreva como uma declaração para o campo quântico que tudo ouve e tudo registra.
Se este conteúdo fez o seu chip interno dar uma travada benéfica, inscreva-se aqui para continuar recebendo esses choques de realidade. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça do seu ego. Estamos aqui para acordar a sua centelha divina. O universo não joga dados, ele joga frequências, e a sua aposta para hoje define o seu amanhã. Até a nossa próxima expansão.